Cheguei. Cheguei chegando. Olá, gente. Oi, Tudo André. bem? Hoje eu e a André vamos te ensinar a ler gráficos. Isso. Isso O pessoal mesmo. tá entrando. Oi? Trazei uns minutinhos, mas estamos aqui. Não atrasou nada. Tô toda colorida hoje. Eu também, ó. Viu só? Sem combinar. É. Boa tarde, meninas. Mãe. Oi, Tereza. Oi, Ana. Oi, Cris. E o sol tá queimando, mas lá fora tá um gelo. Tá um gelo, não é? É. Aham. Tá super Acho que hoje de gelado. manhã, aqui em Curitiba, deu 3,7 no termômetro. Imagina quanto é que não estava na Imagina a sensação sensação. térmica. É, Obrigada, mãe. eu acordei, tava 4 graus com sensação de 1. Eu não sei, né? Hum. Terezinha, tudo bem? Ah, Ai, gostou, que bom. Ana? É aquele chale, o meu é o chale, O o meu viro não, chal. essa aqui é outra gola. Ó, Tá linda essa cor. essa É batik, né? é outra. É, bati. Até essa foi muito legal, porque o que sobrou, eu fiz esse penduricalho aqui, ó. Tá Ah, vendo? que lindo. Só que não aparece. Juro pra vocês, foi um novelo de 100 gramas e sobrou isso aqui, ó. Eu fiz o que deu. Até a pontinha aqui, ó. E ficou Aí eu linda. falei, não vou jogar fora esse restinho, ó. Ficou uma florzinha muito fofa. Fofa. Aí ficou aqui. Eu falei, podia ter feito Iraíde. mais. Iraíde Mero, crochê. Vamos ver aqui. Samili entrou. Crochê com Ana K, Regina, obrigada. crochê com K. Lori. A Lori tá querendo Lore. aprender muito a ler gráfico. Aí fica assim, ó. Lindo. Com uma Salete, marca. Sami. Samili, né? Esse cachecol aqui é do ano passado. Do inverno do ano passado que eu fiz. Usei muito porque foi a primeira vez que eu fiz com alguma coisa que não me incomoda, que não me sufoca. Fiz com a lã batik. E aí que eu me apaixonei, né? Foi amor ao primeiro inverno. Oi, Sassá. Sassá. Gente, eu peguei uma Iraíde. revista aqui para ensinar as meninas a ler os gráficos, que eu sou simplesmente apaixonada por ela. Simplesmente apaixonada. Aí eu não canso de olhar. Olha isso, vou mostrar para vocês. Ai, meu Deus. Ai, você me mostrou já essa revista. Ela é linda. Nossa, maravilhosa. Tem umas coisas assim, bem modernas. O crochê não. Olha esse vestido. Olha, meninas. Olha só. Estou em isolamento, Vivian me tá falando colocaram de alguma coisa. molho. Vê que eu não consigo ler, André. Ela falou que tá em isolamento, que tá de molho. Tá, não vai ser nada não, Vivian. Vai ficar Ah, tudo se bem. Deus quiser, não. Divinha também entrou. Opa. Eu tô mostrando aqui as coisas lindas dessa revista. Olha, mais uma. Olha que linda essa blusa, delicada. Esse ponto é lindo. É algodão cru. 400 Aí, gramas de algodão cru. A gente pode pensar nisso, né? Tipo assim, usar uns 500 gramas para um tamanho desavantajado. acho que vai precisar um pouquinho mais de 500 gramas pra gente. 400. Olha, essa também é bonita. O ponto dela eu gostei muito. É, é um Um ponto ponto mais lindo. fechadinho, né? Também É, gosto assim. Minha irmã também. Lu. Oi, Lu. Ai, graças a Vai Deus ficar tá bem sim, bem, Vivian. Vivian. E se for alguma coisa
que seja leve, que passe logo e que você não tenha nada. Aqui, ó, Continue do jeito que algodão cru, ó. Ó, viu? Eu tenho, mas o meu não é desse. O meu é aqui. Deixa eu ver se eu não vou derrubar tudo. Ó. Ó o novelão. Nossa, esse aqui é o 4. É, Eu esse nem aqui é sei. 4 também. É, eu tenho É 2 4. também. O 2 é mais fininho 2 ainda. eu não tenho, não. Eu tenho. Olha só. Eu tenho porque eu Esse aqui fazia é muito super trilho. delicado, ó. Muito, muito, muito. E fica muito macio. Aquela Cláudia blusa. Megi. Hã? Já pensou uma blusa dessa aqui com Ah, esse? meu Olha essa. Deus. Eu adoro essa blusa. Na verdade, eu comprei essa revista por causa dessa blusa aqui, ó. Chiquérrima. Que eu queria muito na época fazer, porque era parecida com o meu vestido de noiva. Então, gente, a gente tá aqui falando. Gente, hoje eu tenho uma galerinha aí para não estender muito, né? Para dar tempo da gente conversar bem com vocês. Hoje o nosso tema é ensinar vocês a lerem gráficos, a leitura de gráficos. A gente está pensando em fazer essas lives divididas em pelo menos 3 lives. Começando hoje pelo básico, mostrando onde vocês encontram em revistas, enfim, em todos os lugares que vocês forem, nos gráficos que vocês pegam. A maioria dos gráficos de revista, acho que quase que 99% das revistas, eu peguei 3 bem diferentes aqui, desde uma simplesinha até uma mais chique, assim, vamos dizer, como essa das roupas, para mostrar para vocês que qualquer revista tem a legenda próximo ao gráfico, tá? Então, assim, ou no começo da revista, às vezes tem uma tabela dos símbolos dos gráficos, ou no final. Então, sempre vai ter. A única revista que normalmente não tem é a de amigurumi, porque como só se usa ponto baixo, então eles colocam por escrito. E assim, eu estava falando com a Cris, eu tenho uma grande dificuldade, ela sabe muito bem disso, que é assim, a Andréia pega a receita, ó. Aí eu peguei a receita, é uma blusa. Tá, beleza. Aí chega lá na metade da parte da frente, dá errado. Por quê? Porque a Andréia não leu, a Andréia não interpretou o texto. Alguém fala sempre isso para Andréia. E aí a pessoa, se a professora fala, eu te falei, você não leu a receita. Não, mas eu achei que era assim. Então a gente vai muito no olhar, entende? A gente acaba não lendo, não prestando atenção nas entrelinhas do crochê, nas mensagens subliminares do crochê. Então, assim, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, essa é a revistinha simples que eu falei. E ela tem. Aqui é um gráfico de almofada quadrada, aqui, ó, só para vocês terem ideia. Aqui, ó. Aqui tá o gráfico, tá? Olha como que a gente se virava antigamente sem poder aumentar essa aqui. Então, aqui tá o gráfico e aqui tá a legenda, com todos os pontos usados. Nesse aqui, no caso, foi usado corrente, ponto baixo, ponto baixíssimo, meio ponto alto, picô, o ponto laçado, que é o que a gente fala pegando por trás ou pegando pela frente do ponto, o início do trabalho e o final do trabalho. Então, quando a gente pegar esse gráfico aqui, a Cris vai ensinar depois vocês a lerem o gráfico, tá? Eu só vou falar, vamos dizer assim, a parte mais técnica e a prática fica com a Cris hoje. Facilita muito mesmo, Salete. Nossa, porque a gente olha assim, às vezes e fala, meu Deus, como que eu faço? Gente, essas revistas aqui, eu não tenho nem a capa dela. Mas é uma revista maravilhosa que eu comprava muito, que tem muita receita de trilhos, de decoração, olha, sabe? Eu fiz muito desses trilhos. Eu vou até mostrar para vocês aqui que eu aprendi sozinha a fazer crochê. Então eu tive que ler a revista, eu tive que me virar, entende? Por isso que eu estou ensinando para vocês da maneira que eu aprendi. Essas receitas aqui, até hoje, 20 anos depois, olha só o estado desse gráfico. Porque eu ia riscando conforme eu ia fazendo cada risco desses aqui, cada borrada dessas, eu acho que eu fiz uns 8 desses. Chegou uma hora que eu já decorei. Então, assim, essa revista aqui tem uns gráficos bem difíceis, bem, assim, que você tem que ler bem, tem que interpretar bem, porque olha como que eles são. Então, assim, a gente que já sabe, que você bate o olho, você sabe o que é o ponto alto, o ponto baixo, a correntinha, não fica difícil. Mas o ideal é que, se você não sabe, comece lendo desde lá o comecinho, leia, releia quantas vezes for necessário. Aqui, ó, aqui estão os gráficos. Eu mostro aí para vocês, vocês vão falar, meu Deus, isso é língua de ET, né? Mas ele tem aqui, ó, aqui tem as legendas dos gráficos, um formato diferente. Essa aqui eles têm numa casinha aqui, eles fizeram uma caixinha coloridinho. Essa aqui, que já é mais incrementada, é um jeito mais simples,
que você interpreta o gráfico. Você tem que ler o que está escrito em todas e ir montando, sabe? E juntando as peças. Essa aqui, ó, das roupas que eu sou apaixonada, tá aqui, ó. Já tá tudo pronto, assim, tá tudo mastigado, digamos. Tá vendo, ó? Isso aqui tudo faz parte do gráfico, da peça. Que hoje vocês assistem uma live, vocês assistem um vídeo e tá tudo ali mastigadinho, né? Vamos dizer assim, na minha época, na nossa época de crochê, lá 20 anos atrás, era isso aqui que a gente tinha, pronto, acabou. Então aqui, ó, estão os gráficos. Aqui os símbolos e as, como fala, ó, fugiu. Hoje eu tô assim, dando branco. As abreviaturas, né? As Isso. siglas, A vamos dizer Vivian assim. está perguntando se os gráficos são universais. São. São. Os símbolos são universais. Sim, isso, são universais. Agora, os nomes não. Cada a nomenclatura não. A nomenclatura Tanto que eu não, falei mas ali os que a gente símbolos são. chama de... A gente fala ponto pego pela frente, ponto pego por trás. Cada um fala de um jeito. O meio ponto alto, eu sempre aprendi como meio ponto alto. Tem gente que fala ponto meio alto. Enfim, muda, mas assim, o símbolo é exatamente. Mas eu entendo, entende? Porque a gente entende a língua do crochê. Os símbolos são os mesmos. Sempre vai ser. Essa bolinha aqui vai ser, ó, aqui tá PC. Eu não sei o que significa PC. É ponto corrente. Entende? Que é a correntinha que a gente fala. Correntinha. A bolinha é sempre a correntinha, vai ser sempre a correntinha. O PA vai ser pra gente aqui sempre o ponto alto, que é essa, ó, esse risquinho com 2 cortes. Ó, tá vendo aqui a bolinha? Aqui aparece em espelho para vocês, né? Esse aqui é a corrente, esse é o ponto alto. Tá louco, e aqui, com os 3 risquinhos, vai ser sempre o ponto alto duplo. Que o ponto alto duplo eu chamo de ponto alto duplo, mas quando tem 4 risquinhos, eu já chamo de ponto alto alongado. E você vai fazer 3 laçadas para poder fechar o ponto, né? E aí vai, assim segue. Deixa eu ver mais um aqui. Ó, aqui. O ponto baixo vai ser sempre um xizinho, que é o que a gente vê no amigurumi. Aquele gráficozinho que vai tipo, em círculo sem fechar, em carreiras circulares, aquele monte de xizinho. É uma bolinha no meio, que é o anel mágico, né? E aí aquele monte de xizinho em volta, que é tudo ponto baixo. Ó, tem aqui, esse aqui significa 3 pontos altos fechados juntos. Que para mim, o ponto puff já é diferente. O que eu ensinei na terça-feira são 3 laçadas fechadas juntas. Aqui, não, desculpa, são 2 pontos altos fechados juntos. Tem alguns que são 3 pontos altos fechados juntos, então ele aparece desse formato aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, ponto alto que eu falei. E aí aqui é o que a Cris vai ensinar para vocês, como que vocês vão interpretar no gráfico, sabe? Isso. Vão anotando. Vão anotando não, como eu falei, a partir do momento, olha aqui, ó, meio ponto alto. Aqui tem um exemplo legal, cadê? Aqui. Ó, aqui meio ponto alto, não tem risco nenhum, só tem um risquinho lá em cima, é um T. Tá vendo? E ponto alto. Pega aquela revista que você mostrou que tem a tabelinha, que aí já tem todos ali, né? Deixa eu ver que não, essa aqui é por receita também. Eu não achei nenhuma aqui agora que tenha. Ela tem nas receitas as tabelinhas, sabe? Usadas em cada um dos. Bom, a tabelinha não teve uma que você falou, é mais simples. Essa aí. Aqui, ó, essa revista é mais simples e a tabelinha é mais elaborada, mas ela é tão pequenininha, não dá para enxergar direito. Tá vendo? É isso que eu falei, não tem como aumentar. Dá para até tirar um print aí e tentar aumentar. Enquanto a Cris for falando para vocês. Chega mais para perto. Elas tirarem um print. Peraí, deixa eu ver se essa aqui não tem nenhuma. Essas aqui são fantásticas, mas olha, elas são mais elaboradas e daí as legendas delas são, como eu falei, você tem que ler o gráfico. Mas qualquer lugar que vocês procurem na internet, é só colocar símbolos do crochê. Vocês vão encontrar um montão de símbolos do crochê. De símbolos, de tabelinhas. No Pinterest, no Google mesmo, vocês encontram diversos. Vocês encontram. Isso, então assim, como eu falei, antigamente a gente não tinha a opção de digitar lá. Ó, tá vendo aqui, ó, o gráfico aparece, daí aparece uma foto na revista e sempre vai ter ali, ó, tá vendo? Vai ter a legenda dos pontos. O que vocês precisam... Eu separei aqui, ó, que eu não sabia se você ia entrar a tempo. Olha essa legenda aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver. Os símbolos? Aqui também. Dá. Olha lá, ele fica desfocado e fica em espelho. Né?
Ele fica em espelho. Aqui também tem, ó, legenda. Tá vendo? Ó, só que daí ele fica em espelho, ó, tá vendo? Ah, aqui, ó, bem interessante aqui, ó, esse gráfico aqui é um crochê filé. O que você vai usar ali, ó? Tá ali o ponto, os pontos, que é corrente, ponto baixo, ponto alto. Aí aqui, as bolinhas aqui no gráfico ali, ó, 3 pontos altos e o quadradinho, 2 correntes e um ponto alto. Então é por isso que a gente precisa interpretar sempre a receita antes de começar, porque às vezes por causa de aqueles 3 pontos altos você olha, é uma bolinha, vai lá e faz um ponto baixo e não era. Eram 3 pontos altos naquele lugar. Mas então, fala para elas. A Viva está dizendo que está meio borrado, mas então faz uma coisa. Vai falando para elas qual é o símbolo desses pontos mais comuns, né? Dos pontos que a gente usa praticamente em todos. Isso, eu tô aqui procurando, mas como aqui, por mais que eu mostre para elas, vai aparecer em espelho. Não, mas aí... Para elas tirarem o print. Sim, mas aí só fala para elas poderem saber, e depois elas, quando quiserem, podem tirar. Débora, tudo bem? Podem dar uma olhada para comparar, né? Pinterest, mas pelo menos elas já sabem do que estão falando. Olha, meu Deus! Aí eu vou fazer isso sim, então. Então anotem aí, tá, meninas? Quando é isso. T, é um Tzinho. Aí, ó, ficou bom. É um T, é o risquinho com um risquinho em cima, é o meio ponto alto. Quando são 2 risquinhos, é o ponto alto. 3 risquinhos, ponto alto duplo. A bolinha, normalmente, a bolinha é sem cor, a bolinha só círculozinho, é corrente, tá? Correntinha. Ou, como a gente viu ali, PC, ponto corrente. Mas essas siglas a gente está pensando em dar para vocês a semana que vem, mais tranquila. Aí a gente vai e faz uma tabela só das siglas e passa para vocês. Aqui, ó. Tá vendo, ó, que eu falei ali, ó, correntinha. Normalmente, o ponto, assim, o pontinho, quando é um pontinho pintado, é ponto baixíssimo. Baixíssimo. O X é sempre ponto baixo, tá? Aqui eu tô vendo aqui em alguns gráficos, aí eu tô passando para vocês o que vem. Mas esses são basicamente os pontos que a gente usa, né? Esses são os pontos que você vai aprender e aprendeu para fazer qualquer outro ponto. Exatamente. Ó, os gráficos aqui. É isso que eu falo, que a gente não podia aumentar o zoom ali. Hoje em dia vocês podem dar zoom, no meu tempo não podia. E aí, assim, os básicos são a correntinha, o ponto baixíssimo, o ponto baixo, o ponto alto duplo e o meio ponto alto. São basicamente 6 pontos que você usa mais nas peças de crochê. Mas, Andréia, é aquela bolinha, né? É como eu falei. Se forem 2, são 2 pontos altos fechados juntos. Ele fica um balãozinho assim. Aí ele vai ter lá dentro quantos pontos? O ponto pipoca, normalmente, você faz 5 pontos altos e fecha todos eles juntos. Né? Que daí vai ficar um ponto só em cima e as 5 correntinhas para fora, que fica a pipoquinha. Também no gráfico que você vai ler, você vai interpretar, ele vai te falar lá o que você deve fazer. Então, eu vou repetir a legenda mais uma normalmente vez. Vem explicando isso, né? Isso, exatamente. Aqui tem um bem fácil para ver aqui, ó. Ó, que eu falei do anel mágico, é um círculo maiorzinho, normalmente é um círculo maiorzinho. Esse ovalado, às vezes é uma bolinha, é a correntinha. O pontinho fechado, preto, é o ponto baixíssimo. Exatamente o que a gente falou agora, né? Ó, ponto baixo, que é a cruzinha, é o xizinho. E o ponto alto, ó. Aí deu pra ver melhor, né? Deu sim. Se quiserem tirar um print, eu seguro uns segundinhos aqui pra vocês copiarem. Aí a Cris vai explicar pra vocês, fica mais fácil. Ali. Esses são os básicos. Daí, como eu falei, o meio ponto alto é só tem um risquinho, ele não tem mais do que um risquinho, sabe? Achei umas meio coisas... ponto alto é o Tzinho puro, como ela falou. Aí, se for ponto alto, tem a risquinha aqui no meio. Aqui, ó. Meio ponto alto. Esse aí. E aqui o ponto alto relevo, que já me perguntaram. Andréia, o que é aquele anzol? O anzol é o ponto alto relevo, pego por trás ou pela frente. Que é o ponto barra também que a gente fala. Olha aqui, esse aqui tá bem explicado, ó. Os 3 pontinhos, continuação. Por isso que eu falo, existem revistas
E revistas, ó, vou deixar mais uma, ó quem tá aqui. Vou deixar mais um pouquinho para vocês aqui, se vocês quiserem tirar um print, para vocês verem como é. Tem as legendas universais que falam, você pode digitar lá legenda de pontos de crochê, símbolos de pontos de crochê que você vai encontrar. Aí tem gente que tem dificuldade para fazer a leitura. É isso que a Cris vai contar para vocês. E também depois que você aprende, nunca mais você esquece, viu? É uma delícia, porque você olha, você é tão bom. Ó, aqui já tá, ele já não tem o gráfico, é uma receita só escrita e tem as abreviações aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, é como eu falei, a gente tem que ler, reler, ver, repassar, porque às vezes ele vem o gráfico, não vem a legenda dos pontos. Aqui tem uma revista, inclusive, Cris, ó, eu vou até tirar a parte do meio aqui. Essa aqui parece bem interessante, é uma revista da Círculo, que eu ganhei no workshop. Ó, aqui tem também tudo certinho ali, ó. Tá vendo? Quem ganhou revista no workshop da Cris aí, que normalmente a Cris, ela dá revista que não é de amigurumi. Pode procurar lá nos gráficos no meio, ó, tem essa folha jornal aqui, ó. E lá tem também todas, ó, legenda, correntinha, ponto alto. Aqui, ó, que eu falei, dos 3 pontos altos fechados juntos. Tá vendo? Ali. É bem interessante. Aí depois você só como eu falei, no gráfico você vai interpretando, né? Normalmente gráfico que você pega na internet é difícil um que tenha. Porque as pessoas ou elas escaneiam de revista, ou quem faz não fornece, dificilmente fornece o gráfico, né? Mas, assim, nos sites das maiores empresas, assim, que fornecem receitas grátis, normalmente tem. Mas a maioria que você pega lá no Google, no Pinterest, não tem, tá? Então, é sempre bom você imprimir uma tabelinha com a legenda para você ter sempre por perto. Aqui, isso, ó, que eu falei. Depois que você já sabe, depois que você... É igual o alfabeto, né, Andréia? Isso, depois que você aprende o alfabeto, você não precisa mais, você já sabe qual é o símbolo do A, eu qual é o falo, é igual símbolo do tabuada, B, às vezes e vai. Às vezes você já precisa pensar um pouquinho, mas você sabe. Exatamente. Alfabeto, acho que para mim é mais automático, é mais tabuada mesmo. Olha aqui, ó, que eu falei dos redondinhos. Então, tudo isso aqui você precisa saber interpretar, né? Precisa ler primeiro o que está escrito na receita, ter sempre a tabelinha ali do lado. Normalmente, revista, 99% delas tem, tá? Igual assim, você vai fazer ponto cruz, tem a legenda das cores, no crochê tem a legenda dos pontos. Aqui, ó, gigante essa folha, gigante. Não dá para ver. Não, ela tá gigantesca, ó. É um gráfico. É um gráfico de crochê, gente. Meu Deus. E aqui tá bem grande, assim, ó. Dá pra ver bem grande. Bem legal. Ó, só não tem legenda. Mas tá bem bom esse gráfico. Ele tá bem grande os pontos pra gente poder... Ó. Mas ele não tem legenda. Provavelmente essa revista aqui, que já deve ser bem antiga, que tá só a receita aqui, com certeza a revista devia ter uma tabela de pontos. Elas vinham com a tabela no início ou no final. Então é muito legal. Ó, essas de crochê, né? Não sei quem faz ponto cruz aí, mas tem algumas que você compra assim, ó. Vem o bico de crochê, né? Ó, ela vem a legenda ali, ó. Tá vendo? A legendinha dela. Tá bem clarinha. Aqui não dá pra ver direito, mas todas elas vêm a legenda. Todas as páginas. Aqui, ó, cercadura de alongamento e corrente. Com ponto baixo alongado e corrente, ó. Ele vem escrito aqui, então a gente precisa realmente ler e interpretar tudo, igual foto, assim, é bom quando você vê uma foto, às vezes a pessoa está explicando e às vezes a gente acaba passando batido, sabe? Então é bem interessante a gente sempre ler as descrições, ler a descrição da foto, ler a descrição de tudo. Agora eu tô assim, quando é uma coisa bem interessante, eu tenho colocado lá no meu... A Cris caiu, mas ela já volta. Acho que já tá até voltando. Vamos lá.
Eu sempre coloco lá no meu... na descrição das fotos para vocês lerem. Voltou, machucou? Machucou, não. Machucou, meu anjo, quando caiu do céu. Olha, essa legenda aqui, por exemplo, ó. Ele tem os quadradinhos e aí na revista ele já diz ali quantos pontos você tem que fazer para essa quantidade de quadradinhos. Tá aí vendo? já é uma legenda mais elaborada e tudo. É isso, uma legenda para um filé misturado com crochê. Eu caí. Ó, essa aqui, para vocês terem uma ideia, tem ponto pipoca, tem barra em lacê, motivo em crochê filé. Eu falo, essas revistas aqui eram luxo, sabe? E eu comprava, porque eu era metida. Olha a peça. Olha. Eu era metida, eu fazia essas coisas, gente, vendia muito. Minha mãe tem muitos trilhos que eu fiz dessas revistas, para vocês verem, né? Quem aprendeu a fazer crochê com uma revista dessa... Hoje em dia eu tenho preguiça, porque é muito elaborado. Que feio falar assim. Essa é a Andréia. Mas eu vou contar para vocês que eu vou fazer uma peça em filé lá na frente, daí eu vou ensinar a ler o gráfico, vou ensinar a fazer o acabamento, vou ensinar a fazer o filé perfeitinho, que tem segredinhos para quem não sabe. Então, continue nos seguindo. Olha, então, eu acho que a minha parte, né, Cris, é isso, é explicar mais sobre como as pessoas encontrarem, isso, né, interpretarem. Enquanto você deu uma saidinha, eu falei para elas que é bem importante, inclusive até em fotos, que eu tenho colocado. Quando é bem importante, eu coloco, leiam a descrição, porque às vezes a gente passa batido. Às vezes naquela foto está explicando o material, está explicando o ponto. E às vezes a pessoa assim, só quer vender aquele produto, mas é sempre importante a gente estar lendo o que está escrito, interpretando o que está escrito para tirar nossas dúvidas, ou até mesmo para perguntar, né? Às vezes você pergunta e não tem nada a ver, não está ligado àquilo. E tanto quanto nas nossas receitas, lá nas nossas apostilas, esperamos em breve melhorar, colocar os gráficos, né? Umas legendas, vamos ver se vai dar certo, a gente está estudando isso. Não tô falando que vai ser feito, a gente está estudando para poder fazer para vocês, para poder melhorar, tá? E é isso. E lembrando, né, que as nossas apostilas estão à venda. Se vocês tiverem alguma dúvida na leitura do gráfico, nos chamem, que a gente ajuda, não tem problema nenhum. A gente ajuda. Mas a maioria das nossas apostilas vem o gráfico e a receita por escrito. Isso. O que eu acho que ajuda muito, porque facilita às vezes você está lendo, aí você não entende, você vai no gráfico, às vezes você está olhando no gráfico, não entende, você vai na receita. Exatamente. A gente até a última eu coloquei, né? Fazer ponto fantasia, ver gráfico, mas embaixo a gente descreve o ponto fantasia. Então facilita bastante. Mas o importante é o que você vai ensinar agora, que é interpretar os símbolos. Importante não, né? Se não souber os símbolos, também não adianta. Né? Onde achá-los também. Vamos lá, eu vou abaixar um pouquinho aqui, então. Oi, Andréia, oi, Simone, que entraram agora. Vamos lá. Vê se daqui... eu quero que fique pertinho. Tá. Dá para ver sem borrar? Dá. Tá ótimo. O negócio é que tinha que ter uma coisinha durinha aqui. Vamos lá. Mas a gente tá aqui ainda, André. Depois vai ficar gravado, você vai assistir tudo. Isso. Olha lá. Aqui eu tenho um gráfico bem comum a todo mundo. Muita gente sabe fazer, mas não saberia ler o gráfico, que é do quadradinho da vovó. Esse é o quadradinho da vovó mais comum e que muita gente aprendeu a fazer com a mãe, aprendeu a fazer, mas nunca leu pelo gráfico. Então, eu vou ensinar por ele, que ele é fácil e, ao mesmo tempo, você que já até conhece de crochê, por isso que eu botei que era para iniciantes e iniciados, porque muitas vezes você sabe fazer o crochê, você sabe fazer esse quadradinho, mas você não sabe ler o gráfico dele. Então, você não consegue fazer outras coisas sozinha. E é isso que a gente quer, que vocês sejam autônomos, consigam fazer as coisas sem precisar sempre ver um vídeo, tá? Então, vamos lá. Aqui, olha, nós sempre, quando é o quadradinho, a gente normalmente começa aqui pelo meio. Mas como que eu vou saber que nesse gráfico começa pelo meio? Normalmente,
aqui, ó, tem uma seta, não sei se dá para vocês verem, mas tem uma setinha em preto escuro, assim, uma setinha mesmo, só a cabecinha da setinha. Ali normalmente diz aonde começa o gráfico. Nem todos os gráficos têm essa setinha para dizer onde começa. Mas, como eu estou dizendo, aqui, quando é um quadradinho, normalmente começa aqui no meio. Ele pode começar com anel mágico ou com correntinhas. Como o André falou para vocês, as correntinhas são normalmente bolinha. Gente, eu vou tirar aqui o... É que eu não estou conseguindo ver. Ai, meu celular está caindo. Não estou conseguindo tirar Segura. também. A Cris é forte, o celular já quebra. A Cris pode cair. Tô vendo. A gente resgata, olha só, Cris. Não consegui tirar, mas tudo bem. Vamos lá, aqui tem 1, 2, 3, 4 círculozinhos, tá vendo? Ou um ovalzinho, ou um círculozinho, são as correntinhas ou ponto corrente, como o André falou. Então, a gente começaria aqui, a carreira 1. 4 correntinhas, e aí aqui, ó, tem um pontinho pretinho, que é o ponto baixíssimo. Então, você vai fazer o quê? Você vai começar 1, 2, 3, 4 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Acabou a primeira carreira. Aí, olha, aqui em cima do ponto baixíssimo, olha, 1, 2, 3 correntinhas, que vai valer como um ponto alto. No mesmo lugar, você vai colocar mais 2 correntinhas, 2 pontos altos. Olha, o ponto alto que o André falou é um Tzinho cortadinho com um tracinho, um ponto alto. Então, aqui, ó, ele está te mostrando que na mesma correntinha aqui, ó, você vai subir os 3 correntinhas, mais 2 pontos altos. Aí você veio aqui, o que tem aqui? 2 correntinhas, olha. Tá dando para ver? Tá perfeito. 2 correntinhas. Depois vem 3 pontos altos aqui dentro desse círculozinho, tá vendo? Mais 2 correntinhas, mais 3 pontos altos, mais 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Chegamos aqui. Ai, peraí, deixa eu ver onde que eu tô. Ó, mais 3 pontos altos e 2 correntinhas. Fechamos com um ponto baixíssimo. Tem um pontinho aqui, tá vendo? Aí, deixa eu ver aqui, ó. Ó, sobe 1, 2, 3 correntinhas e no mesmo lugar você vai fazer mais 2 pontos altos. Entre esses pontos altos e os outros 3, olha, uma correntinha que é um círculozinho daquele. Você passa aqui, ó, vai vir. Ah, onde que eu vou fazer o próximo? A correntinha está solta aqui. Ele está falando para você fazer os próximos pontos aqui nessas 2 correntinhas do ponto anterior, tá vendo? Aí você vai fazer, ó, 1, 2, 3 pontos altos aqui dentro desse espaço que tem as correntinhas. Mais 2 correntinhas. E no mesmo espaço, ó, ainda aqui nessas 2 correntinhas, 1, 2, 3 pontos altos. Aí eu vou fazer mais uma correntinha, que eu não estou vendo mais. Cadê onde que eu estou? Mais ali, 2 correntinhas ou uma? 2 correntinhas. Uma só? Uma correntinha e Sério, Vivian, 2, que máximo. 3 pontos altos. A Vivian falou que descobriu a América. Ah, olha, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui nesse espacinho das 2 correntinhas da carreira anterior, tá vendo? Aqui é a carreira anterior. Seguindo aqui, ó, uma correntinha soltinha aqui entre esses pontos e esses. E depois, ó, 1, 2, 3 pontos altos aqui, ó, nessas 2 correntinhas. Separadas por 1, 2 pontos altos e lá vai mais 1, 2, 3 pontos altos no mesmo espaço aqui das correntinhas. Outra correntinha para separar e voltamos aqui para aquele começo. Então, você vai fazer, ó, uma correntinha para separar, mais 1, 2, 3 pontos altos aqui, ó. E vai fechar aqui, ó, 1, 2 correntinhas. Fechou aqui na terceira correntinha que você subiu.
E aí você vai subir de novo, ó. Fechou com ponto baixíssimo. Vai subir de novo. 1, 2, 3 correntinhas, mais 2 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos naquela correntinha que separou na carreira anterior, ó. Deixa eu baixar aqui. Olha aqui, a carreira anterior, entre esses três a gente colocou só um ponto alto, não foi? Então agora você vai fazer 3... Oi? Uma correntinha. 3 pontos altos aqui nessa correntinha, na mesma correntinha. Se fosse separado, ele ia mostrar, mas ele tá falando tudo junto aqui, ó. Aí, ó, uma correntinha para separar, e aqui no canto você vai fazer, ó, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, no mesmo espaço de 2 correntinhas. Não sei se vocês estão notando, mas na realidade você vai sempre fazer a mesma coisa. E esse gráfico está acabando aqui, nessa carreira, mas você pode fazer o quadrado do tamanho que você quiser, porque os aumentos são aqui. Ah lá, André, mostrando, é o mesmo quadrado, Eu estou seguindo o gráfico. Exatamente. Olha lá. Tá vendo? Você tá aqui, né? Isso. Aí você vai fazer aqui os outros 3 pontos altos. Esse é um exemplo bom de gráfico, porque é um gráfico que você começa, o gráfico tá ali, 4 carreiras, né? Mas como a Cris falou, você pode seguir com ele sempre, os aumentos são sempre nas laterais, nas pontas, aqui, né? Sempre vai ser ali o aumento. Se você fizer de 10, de 15, de 30, a gente faz mantas para doação de 40 carreiras, de 50 carreiras, só aumentando nas laterais. Sempre o mesmo aumento. O resto você segue o gráfico como se fosse do mesmo tamanho. Esse é um exemplo ótimo de gráfico, que ele pode ser aumentado sem você precisar fazer um gráfico lá com 50 carreiras, né? Tem outros que não, daí você tem que seguir o gráfico. E é o que a gente vai mostrar para vocês na semana que vem, né? No outro gráfico, Na semana que vem a gente quer fazer com vocês o gráfico. Isso, fazer uma peça com gráfico. Fala para elas, Andréia, peraí, deixa eu só terminar aqui para elas entenderem. Eu segui aqui, ó, a mesma ideia na última carreira, e aqui vamos dizer que eu quero um quadrado com esse número de carreiras e pronto. Eu cheguei aqui no último, ó, fiz as 2 correntinhas e fechei com o ponto baixíssimo. Fiz o acabamento, fechei, eu costumo fazer um ponto baixíssimo para fechar mesmo. Cortei, fiz o acabamento, pronto. Ficou o quadrado igual ao da Andréia aí. Ficou, essa é a leitura do gráfico. Esse quadrado é exatamente esse gráfico que a Cris está fazendo. Só que ali tem 4 carreiras, aqui já tem acho que 11 ou 12. Tá vendo? Isso. Ó, tá vendo? Aqui, ó, para vocês entenderem até melhor. Ó, os 3 pontos altos são os 3 pontos altos ali, ó. Tá vendo? Ó, o cortezinho dele, por que ele tem? Que a legenda tem o símbolo, já tem esse cortezinho. É por isso. E a correntinha é a correntinha, né? A nossa básica e amada correntinha. Então não tem segredo. Bom, semana que vem é lição de casa para vocês. Semana que vem vocês fazem o quadradinho para a próxima live. Isso, ótimo. E vai marcando a gente. Faz um quadradinho de uma cor lisa. Isso, ó, é bem legal. Ó, já inventei moda aqui, Cris. Já inventou Faz um moda. quadradinho aí com uma sobrinha de fio liso. Qualquer fio que vocês tiverem, lã, barbante, enfim, o que vocês tiverem. Assim, de umas 5 carreiras de quadradinho e deixa separadinho aí. Que daí a semana que vem a gente ensina a segunda parte pra gente aplicar no quadradinho. Isso, boa ideia! Né? E aí a gente até quer falar pra vocês, na terça-feira que vem, nós vamos ter uma live. Na verdade, a gente vai ensinar um gráfico. E esse gráfico... Na quinta, né? É na terça. Não, na terça. Na quinta a gente vai continuar os gráficos aqui, a leitura de gráfico, né? Na terça-feira a gente vai ensinar a peça. E é uma peça que você já pode ir separando aí, providenciando o material de vocês, tá? A Cris utilizou o fio jeans, o jeans normal, mas se você quiser o light e eu vou usar o barbante para provar para vocês que fica bonito tanto com um quanto com o outro. Só que são, assim, para usos totalmente diferentes, tá? A gente vai deixar esse mistério no ar. Então, assim, a Cris já tá com a peça dela pronta, eu tô fazendo a minha, vou montar.
para terça-feira ensinar vocês. E não percam, porque ficou linda. A peça da Cris Isso, mais perto a gente vai dando os spoilers, a gente vai né, mostrando, lógico. Aqui é só para fazer o suspense, mas lá por sábado, domingo, a gente já começa a postar um pedacinho para vocês verem, tá? Isso. Então a gente resolveu falar isso na quinta para vocês, para dar tempo de todo mundo providenciar o material sem pressa, ainda mais agora, né? Que tá tudo fechado, vai precisar entrega, enfim. Aí vocês podem providenciar, como eu falei, barbante ou barroco, apolo, enfim, o barbante do gosto de vocês, que é com que eu fiz a minha peça. E a Cris usou o fio jeans, né? Ai, essa cor maravilhosa. Aí são duas cores, né, Cris? 3. Você usou várias, né? Mas, eu usei 3, mas pode pelo menos no duas mínimo cores. Duas cores. No mínimo 2 cores. Então, assim, se vocês puderem providenciar para fazer, para todo mundo ficar bem combinando. Essa ficou maravilhosa. Eu amo esse vermelho, amo. Então, ficou a dica aí para terça-feira, 3h30, né? Que a gente mudou. 3h30. Uhum. Beleza? Lá no Facebook. Isso, vai ser lá no grupo Crocheteiras do Bem. Nos grupos eu vou postar, a gente vai postar os links e no nosso Facebook também a gente vai postar o link para vocês acessarem e entrarem lá. E aí a Cris agora vai falar da live da quinta-feira que vem, que é para fazer junto com a lição de casa. Isso. Quinta-feira que vem, vocês separem. Se fizerem um quadradinho, vai ser ótimo. Aí faz o quadradinho e separa uma corzinha. O fio que você tiver, porque a gente vai fazer uma flor. Aí já falei, mas deixa eu não tem problema, uma florzinha com a folha. Falei. Isso, uma florzinha com a folha, e aí você pode aplicar no seu quadradinho. E se você fizer um quadradão, já dá para fazer uma almofada. Exatamente, não uma almofada, então uma bolsa. Isso, e vai aplicando a florzinha que você vai aprender a ler o gráfico da florzinha, que aí já é um gráfico um nível um pouquinho mais avançado do que esse que você aprendeu hoje. Esse é nível facílimo, você já sabe, né? O de escrever é fácil. Isso que eu ia falar. Esse nível do gráfico de hoje é facílimo, ílimo. E a florzinha é fácil. Isso. Então, depois que, como eu te falei, depois que você aprendeu o A, B, C, D e E, que são os pontos básicos do crochê, depois você vai juntando A com E, KE, A com I, AI, e você nem nota, porque fica muito fácil. Que você não precisa nem pensar quanto que é 9 vezes 2, que é 18, tá? Isso. Eu sei. Ela sabe. Vai que o povo acha que eu não sei tabuada. Não, mas quem tem filho... é 9 vezes 8. Não fala isso. A Bia tá aí, a Bia vai ver. Não, ela não tá assistindo. Ai, gente, pra vocês, é 72, tá bom? Mas, voltando, então a gente vai ensinar vocês a lerem o gráfico dessa florzinha. Isso. Vai ter os mesmos pontos, mas de forma diferente que você vai colocar. Tem mais coisas para você interpretar. Juntar o A com o B, o C com o E ali, para juntar os pontos e formar e dar o formato da folha, exatamente, das pétalas, do miolo. Então, e vocês podem ir separando já também esse fio para ir fazendo com a gente na hora da live. Claro que se você não tiver o fio, a live vai ficar gravada, que nem hoje. Eu não estou acompanhando no ritmo, eu quero ver primeiro, não tem problema nenhum, mas a gente já está avisando, porque tem gente que gosta de ir fazendo junto. Às vezes tem uma dúvida fazendo, e aí pode perguntar direto durante a live. A gente fica tão orgulhosa de vocês fazendo com a gente ali. E mostrando depois que, teve um dia que eu peguei tudo que estava lá, postei tudo no Instagram, eu adorei, a gente fica admirando, né? Fica namorando o trabalho de vocês. Isso mesmo. Então, e quem fizer o quadradinho, eu não sabia ler, pegou um quadradinho aí na internet, qualquer um, tirou um print desse que eu estava fazendo, escreve quadradinho da vovó no Pinterest, no Google, que vai aparecer exatamente esse gráfico. Exatamente. Ou um que tem uma correntinha a mais para dividir, porque tem várias... Aí você já sabe ler o gráfico, faz o quadradinho e marca a gente. Os meus quadradinhos não estão aqui, senão eu mostrava. Eu postei lá nos grupos também, deve estar lá nas imagens do grupo, tem vários, inclusive esse seu aí, tem outros vários quadradinhos, da flâmula que eu dei, inclusive a receita grátis, no dia da live dos quadradinhos também, então tá tudo lá, só correr atrás lá que vocês dá uma olhada. Não esqueçam,
se alguém quiser entrar nos nossos grupos do WhatsApp, é só chamar a gente, que a gente passa o link. Algumas pessoas têm até o link, porque a gente já passou lá no grupo. Eu tenho uma amiga que quer entrar, só passar o link, não tem problema nenhum. Que nós já temos 10 apostilas, gente. Então, são 10 trabalhos que vocês vai estar lá na apostila. Foto, tem o gráfico, tem a receita escrita, né? Porque a gente faz questão sempre de escrever a receita. E tem nossos contatos para tirar dúvida. Cada apostila são R$15. Você pode comprar uma ou quantas quiser. Do jeito a gente está com a opção agora também de conseguimos parcelar, tá? Se você precisar, a gente consegue. Eu quero comprar 3, Andréia. A gente consegue mandar o link de pagamento para você pagar com o cartão de crédito, tá? Então tem mais essa facilidade agora. A gente só está trabalhando para ajudar, para nos ajudar, uma ajuda conjunta, né? Geral, nós e vocês, lógico. E como eu falei hoje, já falei no grupo, já falei para uma menina do grupo, vocês são muito importantes para a gente, vocês que fazem a gente acordar todo dia e pensar o que a gente vai fazer hoje. Faz a Andréia ficar doida quando vê as coisas e quer, já tem um monte de ideia. Se a gente conseguisse botar em prática todas as ideias que a gente tem, né, Andréia? Tem dias que eu penso assim, meu Deus, coitada da Cris, ela deve se arrepender de ter me conhecido. Eu mando 500 mil mensagens, depois que eu vou ler o que eu mandei, eu falo, meu Deus, nem direito eu escrevi, mas eu falei. Eu já dei a minha ideia. E foi. E aí, assim segue, né? Segue o baile. A gente segue. E aí, como eu falei, eu prometo que vou fazer uma live para vocês só de filé. Vou escolher uma peça bem, bem legal. Vou escolher de uma revista aqui para ensinar vocês, né? Que nem eu falo, não é peça minha ainda, porque eu ainda não tenho o programa para criar o gráfico. Mas estou estudando isso, estou pesquisando e em breve teremos novidades. Isso aí. Né? Tá bom? Ui, ó, embolei o fio. Lá. Embolei meu fio aqui. Mesmo quem sabe, gente, quem já sabe ler o gráfico, quem já sabe fazer o crochê, tenta pegar um gráfico ou do quadrado, a gente está sugerindo o quadrado que eu mostrei aqui, mas pegar um gráfico fácil e que tenha só esses pontos básicos que a gente falou principalmente, ponto baixíssimo, ponto baixo, a correntinha, ponto alto, o ponto meio ponto alto. Para quê? Para treinar, ler o gráfico, treinar essa ordem de seguir ali. E aí, no próximo, a gente vai fazendo aqui às quintas-feiras, vamos avançando e cada vez mais vocês vão ficando mais craques em ler gráfico, daqui a pouco estão lendo tudo. E assim, dúvidas, chamem, sugestões, avisem, né? Olha, ia ser legal vocês fazerem isso. Tô com dúvida nesse gráfico, acho que tem mais gente com dúvida nele. Avisem, tá? Porque a gente vai trabalhar nisso também. Isso. Sem dúvida alguma, a gente vai trabalhar nisso. Tá? Então, acho que é isso, né, Cris? Acho que por hoje é isso. A gente conversou bastante, viu? Ó, já fez o print, isso mesmo. Já fez o nosso print. Obrigada. Vamos fazer o nosso, Andréia? Vamos, peraí, deixa eu só arrumar aqui. Antes da gente sair, né? André com seu cabelão. Meu pequeno Obrigada cabelo. a você. Agora o salão fechou de novo. Mas tá aí, a live vai ficar gravada, você vê no começo, tá? Eu deixei até fixo ali para vocês verem que a live vai ficar no meu IGTV. Isso, André, vai ficar quieta, porque quando eu vou tirar a live, tu fica se mexendo. Quietinho. Eu? Me mexendo? Quando? Eu sou uma pessoa calma. Pronto. Ela é tão calma. Imagina, gente, olha, eu falar pra vocês, eu fiz 3 carreiras aqui enquanto a Cris falava. Aí. Eu não consigo ela ficar ela não para. Tem um motorzinho aqui escondido, igual o Homem-Aranha. Ela tem aqui um motorzinho. Eu falo, aqui tá meu Rivotril. Esse é o meu Rivotril. Só que às vezes eu fico sem dormir por causa dele. Última coisa se cuidem, fiquem em casa quem puder. Quem não puder, sai de máscara, porque o negócio tá feio. A gente mora aqui em Curitiba, tá praticamente um lockdown.
E por aí também. E não é só porque o governador ou qualquer outra pessoa está dizendo que pode sair, que a gente vai sair e se expor, gente. Exatamente. Vamos tentar o máximo possível. Tenta ficar em casa, tenta só ir o mínimo possível, porque algumas pessoas falam assim, eu não conheço ninguém que passou por isso, não conheço ninguém. Pois eu conheço. Eu conheço mais de um. E é uma dor muito grande. E não é porque não é só da nossa família que a gente não vai ter dor. Sabe? Sempre vai ter alguém. Eu escutei isso na TV hoje, me doeu muito. Sempre vai ter alguém com dor por alguém que morreu. Pelo menos uma pessoa está sofrendo por um desses 60 mil que morreram. Imagina quantas famílias não estão. Então, não é só mesmo preocupação. Isso mesmo, Vivian. É só mesmo preocupação, porque não é com a gente agora, mas amanhã pode ser. Pode ser com alguém da nossa família ou com a gente mesmo. Exatamente. Então, vamos se cuidar, tá? E a gente está aqui para isso. Terça a gente está lá no Facebook, quinta a gente está aqui para bater um papo, se divertir, aprender, ensinar. E de segunda a sexta, passar segunda o tempo, sábado, né? de segunda a segunda a gente está no WhatsApp. A gente está sempre todo dia nos grupos, lá no grupo do Facebook mesmo, todo dia a gente está lá, e não é só a gente, tem mais 100 mil lá querendo trocar experiência. Então, vamos usar esses artifícios para poder ser menos pior, porque todo mundo sabe que é chato ficar trancado dentro de casa. Às vezes a gente não quer sair, se pode, mas quando não pode, aí a gente quer. Eu vou dar um exemplo meu aqui em casa. Toda semana a gente vai no mercado para nós e para minha mãe. Domingo a gente foi, sem saber nada, estão falando disso já faz dias que ia fechar tudo, a gente acabou indo e compramos uma quantidade um pouquinho maior, né, do que precisava. E ontem à noite, eu falei pro meu marido que eu achava melhor a gente não fazer a compra do mês nessa semana. Falei, vamos esperar passar. E aí eu vi uma notícia que diz que um dos supermercados aqui perto de casa tinha filas quilométricas, porque só pode entrar uma pessoa por vez. E as pessoas ainda estão insistindo em levar a mãe, a tia, a avó, a família para dar uma voltinha, a criança de 7, 8 anos que não aguenta mais ficar em casa. Gente, eu tenho um adolescente, uma criança de 9 anos, que faz 115 dias, acho que completou 100 dias, 115, uma coisa assim, que não vem ninguém, que estão dentro de casa. Lógico que a gente briga, a gente se estressa, mas passa. Eu falo para eles, a gente tá junto, a gente tá no mesmo barco. Aqui em casa é um barco e a tempestade está lá fora. A gente tem que se cuidar, então a gente tem que se aturar. E é só mais um pouquinho. Se Deus quiser, isso vai passar. É só a gente se cuidar. Então, assim, eu tô feliz porque a minha parte estou fazendo. E acredito que muitas de vocês também, né? Então vamos sair só se precisar muito mesmo. Muito, muito, muito. Tá bom? Peraí, deixa eu dar um beijo pra minha filhada que tá me mandando beijo. Din-din Olha, ó, a Andréia também tá vendo da janela da casa dela a mesma cena que eu fiquei sabendo ontem. Então não é diferente. Então, assim, o problema do mundo não é o governador, não é o prefeito, não é o presidente. Não é os governantes, não são os governantes. O problema do mundo somos nós. De si, né? Exatamente. E eu tomando conta de mim, eu tomo conta dos meus, que tomam conta do meu vizinho, e do vizinho, e do vizinho, e assim vai. Então a gente tem que ter um pouquinho de consciência. Ninguém quer que ninguém pare. Nós não podemos parar, mas a gente pode ficar em casa, sim. Pelo menos no final de semana. Quem pode, né? E quem não pode, se cuida, porque tem gente que realmente não pode, não tem como não sair, não tem como... Mas a gente está aqui para estar junto, para dar um alívio nisso, para distrair. Né? É um canal que a gente achou para poder parar de pensar um pouco nisso, mas está numa situação que está difícil, mas a gente está conseguindo, a gente vai em frente. Eu escutei uma coisa esses dias, que uma pessoa, nossa, que eu nem imaginava, você e a Cris falavam que esse ano ia ser de vocês, e com tudo que está acontecendo, vocês não desistem, não tem jeito. Eu falei, não tem corona que pega a gente no caminho, a gente vai embora. Difícil, tem dias que tá bem difícil, só a gente sabe. Só a gente mas sabe. A gente tá ali. Feliz, sorrindo e com a Andréia falando um monte de besteira. Ai, gente, obrigada pela participação, obrigada por estarem aqui com a gente. A gente fica aliviada que vocês estão nos assistindo paradinhos em algum lugar, então tá tudo bem. Vivian, se cuide muito. Isso. Não vai ser nada. Dá notícias pra gente. Exatamente. Tá bom? Um beijão pra vocês e
a live vai ficar gravada, tá bom? Isso. Beijo, fiquem com Deus. Beijo. Até Tchau. a próxima.